Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Estudando. E no vídeo de hoje a gente vai continuar estudando química orgânica. Recentemente a gente tem visto as funções orgânicas. A gente viu os hidrocarbonetos, que é quando só tem hidrogênio e carbono, e a gente está vendo as funções oxigenadas. E hoje finalmente a gente vai terminar as funções oxigenadas, vendo as três últimas funções que sobraram, que são éter, ácido carboxílico e éster. Então, vamos nessa. Vamos lá. Começando vendo o éter. Bem, como é que a gente caracteriza um éter, né? Quando é que a gente acha ele lá na molécula? Para ser um éter, precisa ter essa característica aqui, ó. Precisa ter essa formação aqui. Tem que ter um oxigênio cercado de carbonos, que é um oxigênio cumprindo o papel de heteroátomo, porque ele vai transformar a cadeia em uma cadeia heterogênea. Porque o que é uma cadeia homogênea? Todos os carbonos ali que estão se conectando, eles estão se conectando diretamente e não tem nenhum outro átomo que não seja carbono entre eles, então não tem nenhum outro elemento. Aqui o que vai estar acontecendo? O oxigênio, ele vai estar no meio dos carbonos da cadeia principal, então vai ter uma cadeia principal ali, vai ter os carbonos, e ele vai estar ali infiltrado no meio dos carbonos. Então quando você vê isso, vai ser um éter. Na verdade tem uma exceção, que é o éster, mas a gente chega lá. Então tá, viu ali o oxigênio cercado de carbonos, éter. Algumas características dele agora. Ele tem baixa polaridade. Então, a gente já viu, né, nesses últimos vídeos, que polaridade tem a ver com, tipo... Resumindo, simplificando, fazendo uma coisa mais... Falando de um jeito mais aplicável. A água é polar. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Então, significa que quanto mais polar um composto é, mais fácil ele é dissolvido em água. No caso, como ele apresenta baixa polaridade, significa que ele não é tão bem dissolvido em água. É basicamente isso. É claro que tem o negócio do polo, mas a gente ainda vai chegar aí. Não precisa se preocupar com isso ainda. Baixa temperatura de fusão e ebulição, então precisa de uma temperatura menor, tanto para ele fundir então, no estado sólido para o líquido, quanto para ebulir do líquido para o gasoso. Pouco reativos e levemente básicos. Não precisa se preocupar tanto com essas informações agora, mas principalmente sobre a polaridade e a temperatura de fusão e ebulição. Esse pouco reativos e levemente básicos não precisa se preocupar muito. Ok, ignora isso. É só para deixar a aula completa mesmo. Agora vendo o ácido carboxílico. Então a gente viu o éter, oxigênio cumprindo o papel de heteroátomo, cercado ali de carbonos. Agora o ácido carboxílico. Como é que a gente identifica ele? Bem, a gente já viu dois grupos funcionais nessas últimas aulas aqui. A gente viu o grupo funcional carbonila, que é esse aqui, ó. E o grupo funcional hidroxila, que é esse aqui. Então, carbonila é o oxigênio ali com dupla ligação no carbono, né? E o hidroxila é um oxigênio com um hidrogênio, então um OH. Aqui, o ácido carboxílico, ele vai ser a junção da carbonila com a hidroxila. Por isso que é carboxílico, então carboxila. O que acontece? Quando tem um grupo funcional carbonila ligado a um carbono, como tá aqui, ó, e ao mesmo tempo esse carbono também tá ligado ao grupo funcional hidroxila, que tá aqui, acaba formando o grupo funcional carboxila, que é tudo isso aqui juntos. E aí o ácido carboxílico é quando tem esse não é nem um grupo funcional, essa função, exatamente, esse grupo funcional, que forma a função orgânica ácido carboxílico. E como o próprio nome diz, ácido carboxílico tem caráter ácido. E as outras características são que ele é polar e tem altas temperaturas de fusão e ebulição. Então ele dissolve bem na água. E as temperaturas de fusão e ebulição, você precisa de temperaturas altas para fazer ele passar do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Então, recapitulando, ácido carboxílico, como é que você vai localizar ele ali? Tem que ter um carbono que está ligado, está fazendo, das 4 ligações dele, ele vai estar fazendo 3. 2 com grupo funcional carbonilo e uma com grupo funcional hidroxila. Então, ele vai estar fazendo ali ligação dupla com oxigênio e uma ligação simples com OH, que é a hidroxila. Carbonila e hidroxila. Aí vai ser o ácido carboxílico. Simples assim. Ok, agora vamos ver o último aqui, a última função oxigenada pra gente fechar isso aqui, depois a gente vai pros exemplos. Mas agora o éster. E eu tinha falado lá no éter que tinha que tomar cuidado porque tinha uma exceção, onde não ia ser éter. Tá aqui no éster. O que acontece? No éster, ele é como se fosse um éter mais um grupo funcional carbonila. Então, aqui o carbono ele vai estar ligado ao grupo funcional carbonila, então um oxigênio com dupla ligação ali, mais um oxigênio cumprindo o papel de heteroátomo, ou seja, vai ter um oxigênio aqui ligado a esse carbono
E ligado a esse oxigênio, que eu não desenhei aqui, vai ter outro carbono. E vai ser isso. Deixa eu desenhar aqui, rapidão. Aqui, prontos. Ok. Foco aqui, então. O carbono, para ser um éster, né? Para você bater o olho ali e ver, tá? Isso aqui é um éster. Tem então carbono ligado ao grupo funcional carbonila e um oxigênio cumprindo o papel de heteroátomo, ou seja, cercado de 2 carbonos. Além desse carbono aqui, tem que ter outro carbono aqui do outro lado, tá ligado? É basicamente isso. Então, isso aqui vai ser um éster. E as características do éster são que tem baixa polaridade, menor temperatura de fusão e ebulição comparada ao álcool e o ácido carboxílico. Aqui eu tenho uma informação mais... Não só, baixa temperatura de fusão e ebulição, eu realmente comparei aqui, né? Tá comparado baixa temperatura de fusão e ebulição com a temperatura de fusão e ebulição do álcool e do ácido carboxílico. Mas, sério, essa parte aqui é só detalhe extra mesmo. O mais importante mesmo é saber disso aqui, de como localizar ele, né? Você vê ali como caracteriza um éster. Então ali o carbono ligado ao grupo funcional carbonila ligado ao oxigênio cumprindo o papel de heteroátomo aqui. É isso que realmente importa no PAIS 3. Ok, agora vamos para os exemplos, né? Pra gente ver se a gente realmente consegue identificar qual função oxigenada é qual. Então vamos lá. Começando com essa aqui, ó. Com essa aqui de cima. O que a gente tá vendo aqui? De cara, a gente já sabe que não é hidrocarboneto, porque aqui a gente viu um oxigênio. Então, é uma função oxigenada aqui, né? Tem uma função oxigenada. E qual é essa função oxigenada? Bem, esse oxigênio, ele tá cumprindo o papel de heteroátomo, não tá? Ele tá entre 2 carbonos ali. Então, tá a cadeia principal ali, ele tá infiltrado no meio dos carbonos. Então, é um éter. Aí que tá, poderia ser ainda um éster, mas aí a gente tem que ver. Um desses carbonos aqui, para ser um éster, né, ele teria que estar ligado ao grupo funcional carbonila, mas ele não está ligado ao grupo funcional carbonila. Ele está fazendo as 3 outras ligações dele com hidrogênio. Então, isso aqui só pode ser um éter. Vamos escrever aqui um éter. Simples assim. Beleza, vamos para esse aqui de baixo, ó. Vamos lá. Tá, o que a gente tá vendo aqui? De cara, a gente já vê 2 oxigênios, um aqui e outro aqui. Então, já sabe que é uma função oxigenada. Tem uma função oxigenada aqui, né? É importante ressaltar que podem ter várias funções orgânicas diferentes no mesmo composto. Depois a gente vai ver isso. Mas só que aqui a gente tá vendo só uma por composto. Então, a gente vê aqui uma cadeia carbônica e só com uma função oxigenada. Ok. Que função oxigenada é essa aqui, então, hein? Pô, tem um carbono que tá ligado a um grupo funcional carbonila e um OH, ou seja, e o grupo funcional hidroxila ao mesmo tempo. Então isso é o quê? É uma carboxila, então é um ácido carboxílico. Quando junta esses 2 grupos funcionais, né, o grupo funcional carbonila, hidroxila, vira o grupo funcional carboxila e consequentemente é um ácido carboxílico. Então deixa eu colocar aqui, ácido carboxílico. Beleza, identificamos mais um então. Carbonila, hidroxila, ácido carboxílico. Tranquilo. Agora, vamos para esse aqui, ó. Meu Deus, falhou a caneta. Vamos lá. Pronto, voltou ao sinal. Vamos para esse aqui. Tá. O que a gente tá vendo aqui? Cara, de cara a gente já vê 2 oxigênios. A gente vê um oxigênio aqui e outro aqui. Porém, dessa vez tá diferente. Ó, saca só. Tem um oxigênio cercado de carbonos, então ele tá cumprindo o papel de heteroátomo. Opa, é um éter. Dessa vez, não. A gente tem que ficar esperto com isso. Como aqui a gente tem 2 oxigênios. Esse carbono aqui, ele tá ligado tanto ao grupo funcional carbonila, quanto a esse oxigênio. E o que é esse oxigênio? É um heteroátomo, né? Ele tá entre 2 carbonos aqui. Se ele tá entre 2 carbonos, as 2 ligações entre carbonos, é um heteroátomo. E como a gente viu, o éster que se caracteriza como um carbono ligado ao grupo funcional carbonila e a um oxigênio cumprindo o papel de heteroátomo. Ou seja, isso aqui é um éster. Éster. Beleza, vamos pro próximo. Vamos aqui para baixo. Aqui de cara muito fácil, né? Um oxigênio entre 2 carbonos. Só pode ser o quê? Então, lá, deixa eu arrumar aqui. Um éter. Simples assim. Aqui em cima. Carbonila, hidroxila. Ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Simples assim também. E aqui embaixo, para acabar, carbonila. Opa, de novo deu problema. Carbonila e oxigênio cumprindo o papel de heteroátomo. O que é? É um éster. E é isso. Simples assim. Essas foram as últimas funções oxigenadas. E com isso a gente termina esse conteúdo. Foi isso, galera. Vejo vocês em outro vídeo, hein? Tchau!